As listas sobre o Oscar estão de volta aqui no canal do Cine7 no YouTube. Nas próximas semanas eu vou falar dos meus favoritos em roteiro original dos ganhadores entre 2000 a 2025. Nessa primeira parte eu falo daqueles que eu considero os piores ganhadores até a 15ª posição. O pior vencedor de melhor roteiro original dos últimos 25 anos é também o pior ganhador entre as duas categorias de roteiro. Crash, No Limite, venceu o prêmio na cerimônia de 2006. O roteiro do Paul Haggis e do Bob Moresco busca criar um mosaico sobre a intolerância nos Estados Unidos a partir de uma série de atitudes e personagens preconceituosos. Tudo, porém, fica pelo caminho, com os personagens e os próprios temas que busca trabalhar, servindo apenas de exemplos e nunca retratados com a devida profundidade que cada um deles deveria ter. E pensar que o roteiro original naquela temporada tinha Boa Noite, Boa Sorte, que é um manifesto a favor da liberdade de imprensa, a favor da liberdade de expressão em meio a períodos democráticos bem complicados, e ainda Match Point, que é dos filmes recentes do Woody Allen, pelo menos aí dos últimos 20, 30 anos, o mais interessante, o mais rico em termos de densidade, daquelas provocações sociais que ele coloca, especialmente da elite, como ela trata os pobres coitados, os demais da sociedade. É uma pena, acho que era um filme que poderia ter rendido mais um Oscar para o Woody Allen tranquilamente. Birdman fica na penúltima posição dessa lista. O roteiro, assinado por 4 nomes, incluindo o diretor Alejandro González Iñárritu, adota uma postura agressiva e incisiva para criticar toda a indústria do entretenimento dos Estados Unidos. De Hollywood aos críticos, não fica pedra sobre pedra, mas na maior parte do tempo, isso tudo não passa de arrogância e presunção, atirando em alvos óbvios sem aprofundar mesmo aquilo que deseja. Para não dizer que nada presta no roteiro de Birdman, eu gosto das sacadas referenciais à carreira do Michael Keaton se relacionando ali com a do protagonista, mas é só. Acho que de modo geral, esse Oscar de Birdman para mim é um surto da academia que queria mostrar, ou pelo menos parte dela, né, uma certa contestação àquele domínio dos filmes em quadrinhos que a gente via na década passada. Fora que o estúdio, a série muito boa do Evan Goldberg e do Seth Rogen, consegue trabalhar todos aqueles temas, só que de uma forma muito mais divertida e acho que até sarcástica, irônica, que Birdman tenta e não consegue fazer. Green Book é daquela escola de roteiros que busca trazer os males do racismo da forma mais didática para os brancos. Se não chega a ser totalmente equivocado, como Histórias Cruzadas, o trabalho do Peter Farrelly, Brian Curry e Nick Vallelonga adota sempre uma linha confortável de abordar a temática racial, apostando mais na amizade e desenvolvimento dos personagens centrais para evitar tensões maiores. Levando em consideração que o Paul Schrader jamais ganharia um Oscar por Fé Corrompida, afinal de contas a indicação dele já foi um milagre, para mim dos 5 indicados de uma categoria fraquíssima em 2019, o melhor era a favorita do Tony McNamara. Eu tenho problemas sérios com Roma, acho tão problemático quanto Green Book, mas isso vai ficar para um outro vídeo, fiquem tranquilos. Então, nesse Oscar, ainda que Green Book esteja longe de ser um roteiro ideal, eu nem acho tão revoltante, porque é aquilo, a categoria naquele ano estava muito fraca. Alguém lembra que Belfast existiu e ganhou melhor roteiro original em 2022? A academia estava devendo uma estatueta após tantas tentativas para o Kenneth Branagh, e ela veio por esse roteiro No Limite do Burocrático. Trabalhando as memórias da infância do autor ao lado da amável família, o roteiro nunca parece se arriscar realmente para aprofundar nas relações e saber quem de fato eram aquelas pessoas. Fica aquela versão oficial e agradável dos fatos, onde tá tudo ali e ao mesmo tempo não tá. E o meu coraçãozinho cinéfilo fica ainda mais machucado quando eu lembro que estava na disputa também, concorrendo pelo mesmo prêmio, o
Paul Thomas Anderson de Licorice Pizza. Era a grande chance da academia de finalmente premiar um dos maiores diretores e roteiristas do cinema americano na atualidade, aí pelo menos dos últimos 20, 30 anos. Enfim, optaram pelo Kenneth Branagh. Fazer o quê, né? Beleza Americana tá envelhecendo bem mal com o passar do tempo. Não que o roteiro do Alan Ball seja ruim como um todo, ao satirizar a suposta perfeição do modo de vida norte-americano, especialmente na relação desgastada, passivo-agressiva do casal protagonista. O problema é quando precisa ampliar para os demais personagens, especialmente os mais jovens, que se tornam meras caricaturas que o roteiro jamais consegue acessar. E a vitória de Beleza Americana em roteiro original mostra muito a força do momento, a força do hype. Isso porque olha quem estava ali na disputa com ele. Magnolia, esse sim, um grande mosaico de excelentes personagens, cada um muito bem explorado, decifrado. Você tem ali também Quero Ser John Malkovich, um filme completamente louco, insano, no auge da criatividade do Charlie Kaufman, e O Sexto Sentido, um filme simples na forma, mas extremamente construído de forma sofisticada, inteligente, elegante, e que consegue ter aquele final, aquela reviravolta que assombrou o mundo inteiro. E fora da disputa, esnobado, tinha as irmãs Wachowski com Matrix, um filme que antecipou muita coisa que a gente veria ao longo do século seguinte. Enfim, o hype é tudo, e quando a gente pega desses filmes todos que foram citados, Beleza Americana é aquele que hoje, não vou dizer que mal é lembrado, mas talvez seja o menos memorável. Estigmatizado de forma justa por estar longe de ser um dos grandes ganhadores de melhor filme, O Discurso do Rei pode ter vários defeitos, mas eu não considero que o roteiro do David Sidler seja um deles. Ok, pode não ser brilhante, mas acho que faz muito bem o beabá do filme histórico com boas pitadas de humor. E é esse texto que ajuda demais o grande ponto alto do filme, que é o elenco, o trio de protagonistas, Colin Firth, Geoffrey Rush e também a Helena Bonham Carter. O problema de O Discurso do Rei principalmente está na direção, é com o Tom Hooper. Já que estamos na linha do convencional, chegou a hora de falar de Milk. O Dustin Lance Black consegue apresentar bem a luta do histórico político californiano e da movimentação de apoio aos direitos LGBTQIAPN+, e também da resistência a ele na época. Em certos momentos, o roteiro insinua que pode ser mais intimista, porém parece que volta atrás e hesita. Apesar de estar aqui na 19ª posição, essa vitória de Milk em 2009 em roteiro original não me incomoda muito assim, pelo contrário. Os meus favoritos daquele ano eram Martin McDonagh, de Na Mira do Chefe, e o Wall-E, que consegue ter um roteiro muito interessante, que praticamente não tem diálogos, não tem música, não tem uma quebra que você colocaria muitas vezes para uma produção infantil. E o filme mesmo assim se desenvolve muito bem. Mas Milk eu acho que está no mesmo nível, no mesmo patamar, e essa vitória é justa, não é de encher os olhos, mas também não dá para revoltar. Pode ser uma coisa minha, admito, mas passo longe de ser um dos maiores fãs de Pequena Miss Sunshine. Ainda assim, vejo a capacidade de construir personagens com tamanha personalidade e cada um sendo bem desenvolvido com seus respectivos momentos de destaque, alternando drama e humor de forma muito equilibrada, como o maior mérito do Michael Ardent. E isso fica nítido quando a gente pega o elenco e todo mundo ali consegue desenvolver bem os seus personagens, cada um tem seus destaques. É um filme bastante coeso nesse sentido, e eu acho que isso é muita responsabilidade do roteiro. Eu, por mim, esse Oscar também não é um que me enche os olhos, mas está de bom tamanho. A próxima escolha eu imagino que vai surpreender muita gente. Quem esperava ver o Quentin Tarantino lá no top 5, nas cabeças, eu sinto muito. Django Livre sempre soou para mim como uma repetição daquilo que deu certo anteriormente na carreira do Tarantino. Afinal, Bastardos Inglórios é a mais original das obras do diretor roteirista, com um jogo divertido de releitura
da Segunda Guerra Mundial. Logo, o ganhador de 2013 chega com uma missão parecida em relação à questão da escravidão nos Estados Unidos, adaptando-se ao western. Claro que o roteiro tem ótimas sacadas e o Tarantino, mais uma vez, consegue construir personagens excelentes, memoráveis, no caso especialmente do Samuel L. Jackson e do Leonardo DiCaprio, mas não consigo deixar a sensação de que eu já vi essa história antes com ingredientes diferentes. O meu Oscar de roteiro original em 2013 iria, sem dúvida, para o Mark Boal, que fez o roteiro de A Hora Mais Escura, um trabalho corajosíssimo, tocando em um assunto que os Estados Unidos não estava querendo tanto aprofundar na época, pelo menos internamente, apesar do mundo inteiro já estar protestando, e que ele faz ali numa linha investigativa com uma dose de jornalismo, trazendo, adaptando para a ficção. Trabalho sensacional. Bela Vingança fica na 16ª posição do meu ranking. Sim, o final é bagunçado, quase estragando todo o filme. Porém, o roteiro da Emerald Fennell ecoa como um grito de desespero ao machismo. Isso, porém, feito com muito deboche e sarcasmo. Esse é um caso curioso de um roteiro que, como eu falei, ele muitas vezes parece que está se atrapalhando, está tropeçando nas próprias pernas, mas a urgência com que a Emerald Fennell se coloca aqui, como aquele discurso entalado que precisa ser exposto, que precisa ser gritado, me convence, me chama a atenção. E quando ela acerta, especialmente na primeira parte, o filme é muito grande, o filme é muito forte e extremamente importante. Acho que é uma vitória, como eu falei, você pode até achar que tecnicamente Django Livre, Pequena Miss Sunshine são mais bem acabados, mas eu acho que um filme que quando acerta muito alto, merece esse reconhecimento, e especialmente no momento que a gente estava vivendo e continua vivendo, de um choque muito grande nessa questão do machismo e dessa resistência feminina que tanto incomoda muita gente hoje em dia, infelizmente. Para fechar essa primeira parte da lista, aparece Assassinato em Gosford Park. Poderia ser mais um drama de época britânico, executado com a precisão e a elegância típica do país, mas o humor fino e as observações inteligentes e cirúrgicas sobre aquele universo sufocante das classes sociais britânicas elevam a qualidade do roteiro. E quando você encontra um diretor como Robert Altman e ainda um elenco daqueles fabuloso, com aquela direção de arte, enfim, só podia gerar um filmaço. Acho que foi um Oscar justíssimo, ainda que naquele mesmo ano estivessem indicados Amnésia, grande trabalho do Christopher Nolan, e também Wes Anderson, avançando ali no seu estilo com um excelente Os Excêntricos Tenenbaums. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Lembrando que você pode também montar a sua lista aqui nos comentários. Segunda-feira eu volto trazendo o restante da lista, do 14º para o primeiro colocado. A gente se encontra até lá. Tchau!